Bom dia, seja muito bem-vindo a mais um programa de Esperança e Vida, onde nós vamos estar trazendo uma palavra de esperança para o seu coração. Texto que eu gostaria de deixar para você nesta manhã é o texto que se encontra lá no livro de Romanos, capítulo de número 12. Um texto bastante conhecido, Romanos, capítulo de número 12, versículo de número 1 e o versículo de número 2, vai nos dizer o seguinte: Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Bom, aqui nós já estamos indo para o final da carta do apóstolo Paulo à igreja de Roma. O apóstolo Paulo gasta 11 capítulos da sua carta, de 16 capítulos, tentando nos apresentar o que é o Evangelho, como nós poderemos ser considerados justos diante de Deus, como nós podemos nos tornar povo de Deus. E ele vai dizer que isso só é possível através do Evangelho. Ele vai dizer que o Evangelho, que o anúncio de que o Filho de Deus veio, morreu no nosso lugar, ressuscitou e agora reina sobre tudo e sobre todos. Essa notícia é a notícia da nossa libertação, é a notícia da nossa justificação, é a base da nossa justificação, mas não apenas da nossa justificação, é a base também da nossa santificação, é a base também da nossa própria glorificação no futuro. Todas as coisas foram e estão sendo resolvidas através desta notícia do Evangelho. E o Evangelho não é algo que nós fazemos, mas é aquilo que Deus fez por nós. É graça imerecida. Depois de 11 capítulos apresentando o Evangelho, nós poderíamos olhar e dizer o seguinte: olha, tudo já está solucionado, agora tudo está resolvido. Mas o apóstolo Paulo, então, vai nos lembrar que, embora o Evangelho tenha resolvido a nossa situação, nós precisamos nos lembrar dele dia após dia, para que a nossa mente seja transformada. Um exemplo para que a gente possa entender isso é o exemplo do próprio povo de Deus no Antigo Testamento, quando ele sai do Egito. Lembre você que quando o povo sai do Egito, ele é completamente liberto, a sua escravidão já não existe mais, ele está numa terra distante, não mais na terra da escravidão, eles não são mais escravos, agora eles são homens livres, mas o povo de Israel precisa passar 40 anos no deserto. Por quê? Bom, por vários motivos, pelo menos um deles é que, embora o povo de Israel tenha saído do Egito, era preciso um tempo, era preciso um processo dentro da mente, dentro do coração do povo de Israel, para que o Egito fosse arrancado de dentro deles. Porque uma coisa é sair da terra da escravidão, é sair da escravidão. Outra coisa bem diferente é ter a minha mente transformada, para que eu me entenda agora como um homem livre, para que eu entenda que agora eu não sou mais um escravo. E embora a libertação tenha sido um evento fantástico, essa transformação da mente é um processo que leva tempo. Então, embora a gente tenha entendido e embora os romanos tenham entendido o que é o Evangelho, esse processo de transformação da mente é algo que leva tempo. E por isso que o apóstolo Paulo vai dizer aqui que nós não devemos ser moldados a este mundo. A mentalidade desse mundo é uma mentalidade de escravo, mas a mentalidade do Senhor não é uma mentalidade de escravo, é uma mentalidade de homens livres. E é por isso que ele vai dizer que nós devemos transformar a nossa mente, que o nosso entendimento deve ser transformado,
que nós devemos dia após dia nos lembrarmos desse Evangelho e lembrar a nós mesmos e não apenas as outras pessoas de que este Evangelho nos libertou, de que agora nós somos homens livres, de que nós já somos justificados diante de Deus, que a nossa santificação está acontecendo dia após dia e ela é graça, assim como a justificação o é. Nós devemos nos lembrar e transformar a nossa mente. E só assim, segundo o versículo 2, nós vamos experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para as nossas vidas. Deus tem uma vontade para as nossas vidas. A vontade dele é perfeita, a vontade dele é boa, a vontade dele é agradável. Mas nós só vamos experimentar a sua vontade se a nossa mente for dia após dia transformada pelo Evangelho. Muitas vezes nós queremos moldar a vontade de Deus, a nossa mente, a uma mente que ainda é uma mente de escravo, que ainda é uma mente que pensa como escravo. O apóstolo Paulo vai dizer: Deus não vai se moldar aos nossos pensamentos, mas nós devemos moldar a nossa mente, os nossos pensamentos, a vontade de Deus. Então nós vamos experimentar a sua vontade. Então nós vamos ter a capacidade de colocar dia após dia o nosso corpo como sacrifício agradável a Deus, que é o nosso culto racional. Que Deus abençoe o seu dia, que você possa entender que todos nós estamos nesse processo de renovação da nossa mente e que você jamais pare de ser transformado, de se deixar transformar pelo Evangelho, que você experimente dia após dia, cada vez mais, a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Um grande abraço e até a próxima.